Antes de nós estarmos ministrando aqui a palavra de Deus, hoje à noite nós vamos estar realizando um dos sacramentos que nós temos nas Escrituras, tá? Nós temos dois sacramentos. Nós temos a ceia, né, que nós participamos na semana passada, e também o batismo. E hoje à noite nós vamos batizar a filha do nosso irmão Ramon e da nossa irmã Isabel. Antes de chamá-los aqui com a Isa, eu gostaria só de estar orientando um pouquinho acerca deste sacramento. Então, o batismo é um sacramento da nova dispensação, e este batismo foi instituído pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele disse que nós deveríamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo do Novo Testamento nada mais é do que a continuação do pacto, do selo da aliança, do sinal da aliança, instituído pelo Senhor quando ele fez um pacto com Abraão e disse que então eles seriam ali marcados, por assim dizer, pela circuncisão, meus queridos. E ali naquele momento, na antiga dispensação, todo Israel recebia este grande privilégio. Que privilégio? O selo da aliança. Então, por meio deste sacramento, no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento, todas as pessoas são convocadas a serem batizadas. Eu sei que algumas pessoas acabam tendo dificuldade de batizar os infantes, porque é ensinado uma doutrina de que só temos que batizar aquelas pessoas que creem. Mas não é isso somente que as Escrituras dizem. As Escrituras dizem que todo aquele que crê deve ser, sim, batizado, mas as Escrituras também nos dizem que Deus fez uma aliança com o seu povo. E quando eu trago meu filho ou a minha filha para receber o sinal da aliança, eu estou fazendo isso baseado na fé dos pais. É o que nós vamos fazer hoje, né, com a fé de Ramon e com a fé da nossa irmã Isabel. Então, assim como todos aqueles eram privilegiados na antiga aliança, na antiga dispensação, na nova aliança, na nova dispensação, os nossos filhos também são incluídos, são privilegiados. Assim como nós temos, por exemplo, a antiga Páscoa, onde era comemorada todas as vezes, anualmente, para se lembrar que eles foram libertados ali da terra do Egito, depois de mais de 400 anos. No Novo Testamento nós temos agora a instituição da nossa Páscoa, que é o comer do pão e o beber do cálice. É uma transição, mas é uma continuidade. Hoje nós relembramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas também nós sabemos que fomos libertados não do Egito, fisicamente, geograficamente, mas nós fomos libertados o quê? Da escravidão do pecado. A mesma coisa, a circuncisão das crianças no Antigo Testamento tem esta transição, esta continuidade agora para este novo selo da aliança na nova dispensação, que é o batismo por meio de água. Sem dúvida nenhuma, batismo não salva ninguém, nós sabemos disso. O que salva a gente é o quê? A graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Batismo não salva ninguém, tá? Agora, sem dúvida nenhuma, é uma ordenança bíblica, e nós vamos então educar os nossos filhos ali nos caminhos do Senhor, baseado em Deuteronômio 6, de 1 a 4, nós vamos trazê-los para a igreja, nós vamos orar com eles, nós vamos ler a Bíblia com eles e principalmente vamos exercer o que está lá em Provérbios 22. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, porque quando ela estiver já adulta, ela vai se lembrar. Temos que caminhar com as nossas crianças e olhar para elas como os nossos grandes discípulos. Eles são os nossos discípulos. Eu tenho que discipular o meu filho, a minha filha, nos caminhos do Senhor. Então é um grande privilégio
para nós, baseado realmente nesta aliança, estarmos incluindo os nossos filhos na igreja, olha bem, na igreja visível e também na igreja invisível, tá? Incluir as nossas crianças como realmente membros não comungantes desta família da aliança, meus irmãos. Então, é um grande privilégio, como eu disse, e os filhos dos crentes não têm menos direito hoje ao sacramento do batismo do que a descendência de Abraão tinha no rito da circuncisão. Do outro lado, a Escritura Sagrada, eu não sei se vocês já prestaram atenção quando vocês leem as Escrituras, que os nossos filhos são chamados de santos. Por exemplo, 1 Coríntios, a Bíblia nos diz que os nossos filhos ali são santos. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, quando Paulo está tratando ali do casamento. E aí, eu me converti, eu deixo meu marido que não é crente? Aí Paulo diz, de jeito nenhum. Você santifica o seu marido, como também os seus filhos são chamados de santos. E vice-versa. Então eu gostaria nesse instante de estar chamando aqui o nosso irmão Ramon, a nossa irmã Isabel. Vou pedir para que alguém ajude aqui, auxilie no microfone, tá? Vou chamar o diácono Neilson, por favor. Pode ser aqui em cima? Você. Lindinha ela, né? Não é assim? Se ela chorar, não se preocupe, tá? Não fica. Você acha que o menino, quando era circuncidado, ele não chorava, não? Hein? Ramon, eu tenho algumas perguntas para você. Isabel, tem algumas perguntas também para você, para vocês dois. Ramon e Isabel, vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem? Sim. Mais firme. Cremos, cremos. Vamos ajudar eles. Irmãos, vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Amém. Vocês creem em Jesus, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à mão de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Vocês creem? Cremos. Eles que estão respondendo, né? Eles que estão respondendo. Vocês creem no Espírito Santo? Vocês creem no Espírito Santo? Em uma só igreja universal, tá? Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Vocês creem? Sim. Vocês prometem está trazendo esta pequena filha da promessa, ela é chamada de filha da promessa, que coisa fantástica. Vocês prometem estar trazendo Raíza para a igreja, para ela participar da comunhão dos santos. Vocês prometem estar, quando ela aprender a ler, a escrever, estar lendo a Bíblia com ela, já hoje orando por ela e com ela. Vocês prometem? Sim. Tem que ser mais forte isso. Sim. Sim. Estão prometendo, hein? Vocês prometem, olha bem, vocês prometem estar educando, baseado em Provérbios capítulo 22, educando Raíza nos caminhos do Senhor, para que quando ela estiver na idade da razão,
ela possa vir aqui e professar que Jesus Cristo é o Senhor? Prometem? Sim. Amém. Raíza, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Deus, eterno Pai, nós louvamos o teu nome e entregamos esta criança, filha da promessa, diante do teu altar. Confiados não em nós, mas em Cristo Jesus, ó Deus amado, que instituiu a nova aliança, ó Deus bendito. Obrigado pela vida de Ramon, pela vida de Isabel, e que o Senhor seja com Raíza, Senhor, que ela cresça de forma saudável e que a partir de todas as promessas feitas aqui pelos seus pais, ela creia em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus amado, muito obrigado pela sua vida, hoje e sempre nós te oramos. Amém. Amém. Olha, que olhão. Nem chorou, uma moça. Espera aqui. Quer falar uma coisa? Não? Tá bom. Amém, queridos. A gente tem várias crianças aí para nascer aqui na igreja, né? Que Deus esteja abençoando. Várias crianças que já estão a caminho e outras que já chegam, né? Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, nós estamos no mês da Reforma Protestante. E nós vamos estar explorando um pouquinho a pessoa de Cristo Jesus, a sua obra na vida dos seus filhos, dos cristãos. Colossenses 2. Nós vamos ler a partir do 8. Do 8 até o 15. Amém? Vamos fazer uma leitura alternada? Eu vou começar com os pares. E aí, quando for o 15, a gente lê em uma só voz. Diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz.
Amém. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome e te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas. Te agradecemos pela leitura da Tua palavra, por esta porção que nós acabamos de ler. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendê-la, sobretudo a viver, a sermos gratos pela grande obra que o Senhor fez pela sua igreja. Abençoe a todos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como será o amanhã? O que o futuro me reserva? Essas são preocupações de muita gente em nossos dias. Mas a ansiedade não é um privilégio somente do mundo pós-moderno. Já no passado, no mundo antigo, as pessoas estavam preocupadas com o amanhã. E o que elas faziam? Elas buscavam nos astros sinais de como seria o futuro delas. Elas também buscavam a proteção dos astros e dos poderes espirituais para as suas vidas. Elas acreditavam que fazendo oferendas aos espíritos teriam proteção e cuidado. O tempo passou, desde essa época aqui desta epístola de Paulo àquela igreja de Colosso, o tempo passou e apesar de todo o progresso tecnológico e científico, as pessoas continuam nas mesmas crenças. As divindades pagãs continuam sendo adoradas, hoje com outros nomes. Nós mudamos sim de cultura, mas o homem continua sendo o mesmo, com o mesmo coração. E até mesmo muitos ditos cristãos estão buscando poderes místicos para terem proteção e alcançarem aquilo que desejam para as suas vidas. Assim também era aqui nesta igreja, a igreja de Colosso aqui. Aqueles cristãos foram influenciados pela filosofia pagã da época, pelo misticismo, pelo asceticismo, pelo legalismo e todos estes ismos aí que você pode imaginar. Então você tinha ali legalismo judaico, você tinha especulação filosófica grega, você tinha misticismo oriental, você tinha os ascetas também. Então assim, irmãos, não é diferente, como eu disse, nos dias de hoje. E eles acreditavam nestes poderes espirituais, poderes de anjos, eram influenciados por costumes judaicos, e é para essa igreja que o apóstolo Paulo está escrevendo esta epístola, para exortar, para consolar e para confortar na fé. E ele já mostrou a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Ele mostra em todas as suas epístolas a pessoa e a obra de Cristo Jesus. E não é diferente aqui nesta epístola. No capítulo 1, até mesmo o início do capítulo 2, Paulo vai mostrar a pessoa e a obra do Senhor Jesus. E agora ele mostra, a partir destes versos que nós lemos esta noite, as consequências da obra de Cristo Jesus na vida da igreja. E consequentemente nas nossas vidas, porque nós aqui somos igreja. E baseado nisto, eu gostaria de pensar esta noite com os irmãos acerca de Cristo e sua obra na vida do cristão. Cristo e a sua obra na vida do cristão. E em primeiro lugar, irmãos, vemos que a obra de Cristo na cruz é suficiente para dar ao cristão aquilo que ele mais necessita. O que o cristão mais necessita é o perdão dos pecados. É por isso a primeira recomendação do apóstolo Paulo para a igreja é que eles não se deixem levar por qualquer ensinamento que não seja ensinamento segundo Cristo Jesus, pois ele, Cristo Jesus, vai suprir
todas as necessidades, já que nele habita corporalmente a plenitude, o quê? Da divindade. E uma vez que ele é o supremo soberano de tudo, então Paulo mostra para nós que não há nenhum motivo para nos preocuparmos. Muito pelo contrário, o que nós temos que estar preocupados é com os falsos ensinamentos dos falsos mestres que estavam desviando o povo de Deus da verdadeira fé. Paulo exorta dizendo o seguinte: cuidado, para que ninguém vos leve como presa fácil com a sua filosofia e falsos enganos. Por quê? Porque vocês já foram resgatados do império das trevas e foram transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, que vocês não sejam levados como despojo e se tornem escravos outra vez. Porque do Egito nós já saímos, e da escravidão do pecado também nós já saímos. Aqueles crentes viviam nas trevas, mas agora estavam livres. Então, como agora eles iriam voltar a se sujeitar às ordenanças de homens e de superstição? Como é que eles iam voltar a adorar a anjos? Como é que eles iam voltar a ter as mesmas práticas outrora que os judeus tinham? Até porque nós sabemos muito bem que Cristo cumpriu absolutamente tudo na cruz. Cristo não derramou o seu sangue na cruz para que a igreja continuasse derramando o seu sangue, por exemplo, em circuncisões, ou se submetendo a festas cerimoniais. Comida, bebida, adoração de anjos para alcançar a salvação. E o apóstolo continua: pois nele toda a plenitude da divindade habita corporalmente. O que isso significa? Cristo não é apenas a personificação da divindade, mas ele é o próprio Deus. Ele é a própria divindade. A plenitude da divindade habita em Cristo desde a eternidade. E é isso, meus irmãos, que nós temos que entender pela fé. E o texto diz que em nele nós obtivemos a plenitude. Olhe para o seu texto, olhe para a sua Bíblia, por favor. Olha o que diz o texto no versículo 10. Também nele estáis o quê? Aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Por isso a advertência aos colossenses: por que confiar na circuncisão, quando vocês já foram sepultados com Cristo no batismo? Para que recorrer a principados e autoridades, quando em Cristo vocês já obtiveram a plenitude? Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Cristo é o supremo soberano de todos, e fora dele, nem os anjos bons podem fazer qualquer coisa para ajudar você, para ajudar a igreja. Paulo prossegue falando sobre Cristo, quando diz: nele também foste o quê? Circuncidados, aí no versículo 11. Nele também foste circuncidados. Ele está dizendo, meus irmãos, nele também foste circuncidados. E Paulo está falando assim: não permitam que esses falsos mestres os enganem. Vocês não necessitam de ser circuncidados para obter a salvação, pois vocês já foram circuncidados com uma circuncisão feita sem mãos, pelo despojamento do corpo da carne, na circuncisão de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, vejam a diferença aqui. A circuncisão da antiga aliança era uma operação manual. O menino era circuncidado ao 8º dia, e vocês sabem como eles eram circuncidados ali no prepúcio. Era uma operação manual. Agora não.
Agora é uma obra do Espírito Santo, não há mais necessidade de mãos. A antiga aliança era externa. A de vocês, Paulo está dizendo isso, é interna, é no coração. A antiga removia o excesso de pele. Esta foi o despojar e o lançar fora de sua natureza pecaminosa. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a outra foi uma aliança com Abraão e depois com Moisés. Esta aqui é uma aliança com Cristo Jesus, nosso Senhor. E o apóstolo diz mais: tendo sido sepultados com ele no seu batismo, no qual vocês foram também ressuscitados. Está aí no versículo 12, significando o quê? Que Cristo sofreu, morreu, foi sepultado em lugar de vocês e para o seu benefício. E eu disse o seguinte, irmãos, eu disse que estaria falando sobre Cristo e a sua obra na vida do cristão. E eu disse que, em primeiro lugar, o que nós mais necessitamos é o perdão dos nossos pecados. E aqui no versículo 12, queridos, nós então vamos ver que a culpa, o castigo da lei não existe mais. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Jesus tomou sobre si a maldição que estava na minha vida e na sua vida. Quando pela soberana graça, o Senhor alcançou, o Espírito Santo alcançou o seu coração e você abraçou esse Cristo, então significa que você não precisa mais de ritual nenhum. Você não precisa mais acreditar em absolutamente nada que você pense que possa levar você até Deus. Porque na realidade é Deus por meio de Cristo que vem até nós. É Deus que vem e pega a nossa natureza antiga, a nossa natureza pecaminosa, condenada, cheia de culpa, e sepulta com Ele ali na cruz do Calvário. Por isso que nós podemos dizer que hoje nós temos paz com Deus, porque nós fomos justificados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Quando você olha aí para o verso 13, o que nós vamos ter aqui? E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Eu e você, pela obra de Cristo, nós fomos perdoados. Não há absolutamente mais nada, olha bem, não há absolutamente mais nada que nos condene. Quando Deus olha para mim e olha para você, quando Deus olha para a sua igreja, Ele não olha para os meus feitos, para as minhas obras. Quando Deus olha para mim e para a sua igreja, Ele olha por meio da obra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E nós hoje não somos mais chamados a ficarmos enredados em filosofias, em tradição de homens, conforme os rudimentos desse mundo. Nós não somos chamados a vivermos mais assim, mas somos chamados a vivermos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo basta, e Ele nos perdoou. Amém? Ele nos perdoou. Lá na cruz do Calvário, naquela sexta-feira, Ele nos perdoou. Agora, em segundo lugar aqui, se Ele nos perdoa, e graças a Deus por isso, Ele nos traz o perdão dos nossos pecados,
Em segundo lugar, Deus, em sua misericórdia, não apenas perdoa nossas transgressões contra a sua santa lei, mas também ele cancela o nosso escrito de dívida. Está aí no versículo 14. Ou seja, as consequências da desobediência, a maldição que era nossa, caiu sobre Jesus Cristo. Deus aboliu por meio do sacrifício de seu Filho. E Paulo nos diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando aonde? Na cruz. Na cruz. Esse escrito aqui, ou documento, meus irmãos, era um manuscrito. No sentido, a lei era um adversário. Eu já falei isso aqui na igreja inúmeras vezes, né? Principalmente quando a gente está lendo e estudando o livro, a Epístola de Paulo à Igreja de Roma. A lei de Deus, ela provoca, revela e condena. Ela provoca, revela e condena. Ela não foi feita para absolvição. Por que, pastor, que ela não foi feita para absolvição? Então quer dizer que esta lei, ela não é divina, ela é divina e Paulo diz que ela é espiritual, ela é divina e espiritual. Mas o problema não é a lei, porque a lei é santa. O problema é o homem, é o coração do homem. É como se a lei fosse um grande paredão. O homem vai, bate e volta, vai, bate e volta. Porque a lei vai provocar o que está no coração do homem, vai revelar o que está no coração do homem, e aí, ao revelar o que está no coração do homem, condena. É por isso que nós realmente temos que acreditar e abraçar a obra de Cristo, porque nós fomos salvos pela obra de Cristo Jesus, nosso Senhor, meus queridos. E quando Paulo diz aqui que o nosso escrito de dívida foi cancelado por Cristo Jesus, vem à minha memória, por exemplo, o nosso irmão Martinho Lutero. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler a biografia, mas Martinho Lutero ficou anos e anos se autoflagelando. Ele se martirizava, literalmente. Não era somente algo psicológico, mas também algo físico. Ele machucava o seu próprio corpo, porque ele queria ter uma vida santa, uma vida reta, mas o que tinha no seu coração era só culpa. Culpa de não poder fazer aquilo que a Bíblia realmente exige de cada um de nós. E ele dizia, hoje eu me sinto salvo, amanhã eu não me sinto mais salvo. O que eu posso fazer? E ele fazia inúmeras, mas inúmeras penitências, meus irmãos. Mas até que um dia, então, pela graça de Deus, ele se deparou com as Escrituras Sagradas. Aliás, é interessante, né? Um homem que chegou a ser doutor em teologia em 1512, ele só foi ter um encontro de fato com as Escrituras Sagradas, no sentido de que ela proporcionou para ele nova vida, porque ele estava morto nos seus delitos e pecados somente depois de quase 5 anos. Então ele vai bradar em 1517 que o justo viverá pela fé. Quantas vezes nós lemos a Bíblia, não é assim? Ela está nas nossas casas, nós temos acesso hoje a tantas Bíblias de estudo. Mas a gente precisa de um bom tempo para que o Espírito Santo de Deus realmente faça com que as letras saltem aqui destas folhas. E assim ela seja aplicada nos nossos corações. É por isso que Paulo diz que nós vivemos de fé em fé. Olha, nós vivemos de fé em fé, nós vivemos nesta crescente na nossa vida cristã, meus irmãos. Então, como eu disse, a lei era um adversário, por assim dizer, era um acusador das transgressões, confrontava os homens com a dura sentença. Qual era a dura sentença?
Maldito o que não andar segundo todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Deuteronômio. Maldito! Mas com a vinda de Cristo houve uma grande mudança. Paulo fala que todas aquelas regras cerimoniais que os falsos mestres estavam tentando impor, Deus eliminou completamente na cruz do Calvário. Amém, irmãos? E como ele fez isso? Está aqui, ele mesmo responde. Ele o removeu encravando na cruz. Quando seu filho lhe satisfez as exigências, porque o que Deus queria? O que Deus Pai queria? Que algum homem pudesse cumprir com as exigências da lei, mas ninguém conseguia. Até então que o nosso Senhor, o nosso Redentor, Jesus Cristo, ele cumpriu com essas exigências. Ele obedeceu de forma perfeita, mas ao obedecer de forma perfeita, ele também trouxe sobre ele toda a maldição que deveria cair sobre os nossos ombros. Por causa do sacrifício de Cristo Jesus, os crentes, nós não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. Meus irmãos, isso não quer dizer que a lei moral perdeu o seu significado. Nós somos chamados para obedecer à lei moral de Deus. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 13, do versículo 8 até o versículo 10, a palavra de Deus nos diz assim, olha, a ninguém devais coisa alguma. Olha, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos amei uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Nós somos convocados, meus queridos irmãos, para obedecermos à lei. Não para salvar as nossas vidas, porque nós já fomos salvos pela graça, mas para ter uma vida de santidade diante do Senhor. Vocês lembram quando Jesus estava na cruz do Calvário e ele disse em um determinado momento, Pai, está consumado. Está consumado, ou seja, tetelestai. Foram essas palavras, foi essa expressãozinha aí que ele proferiu. Está consumado. O que isso significa? Significa, meus irmãos, o seguinte, naquela época, quem praticava algum delito, quem praticava alguma transgressão, era obviamente levado aos tribunais, né? E quando ele cumpria a pena, ele aparecia diante da autoridade e ele recebia um carimbo, como se fosse um carimbo de absolvição. E esse carimbo era: está consumado, está completo. Era um alvará de soltura, como se fosse um alvará de soltura em nossos dias. E quando nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado na cruz, lembram que ele tinha uma placa sobre a sua cabeça? Este é o Jesus, o Rei dos Judeus. E naquela época não poderia existir outro rei se não fosse César, meus irmãos. Então, quando Jesus disse, está consumado, ele diz, Pai, tudo aquilo que o Senhor me exigiu, toda a pena que o Senhor ia lançar sobre os meus eleitos, caiu sobre mim. É por isso que em determinado momento, ali na cruz do Calvário, ele chega a dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus, neste momento, ele foi, por assim dizer, não abandonado pelo seu Pai. A palavra não é essa. Mas ele experimentou sobre ele
toda a nossa penalidade. E é nesse sentido, então, que Jesus ele vai sim ao inferno, não ao inferno literalmente, mas ele sente toda a penalidade, toda a condenação que deveria ser para mim e para você. Mas graças a Deus que o nosso Senhor Jesus gritou em alta voz e disse: está consumado, e eu entrego o meu espírito a ti, Senhor, a ti, ó Pai. Então, naquele dia, naquela sexta-feira, nós fomos perdoados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em último lugar, a obra de Cristo nos proporciona vitória sobre os nossos inimigos. Olha o que o texto nos diz aí no versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Estes principados aqui e potestades eram seres angelicais, que aqui são apresentados como inimigos de Deus. Eu já disse aos irmãos que quando a Bíblia traz estas expressões, né, principado e potestade, dependendo do contexto, pode ser anjos, né, do bem, como também pode ser inimigos de Deus, que está aqui nesse contexto, nós temos claramente, né, quando Paulo escreve que despojando os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles, o quê? Na cruz. Foi em praça pública, meus irmãos, foi em praça pública. É por isso que Paulo nos diz que a nossa luta não é contra sangue, não é contra a carne, mas é contra o quê? Os principados e potestades. É porque a gente não se liga muito nisso. A gente não fala muito de diabo, né? Não é verdade? No nosso contexto a gente não fala. Em alguns contextos superestimam o diabo, né? Nossa, dão um valor, dão uma importância que ele não tem. Em outros contextos, subestima o diabo. Ele sim está ao nosso derredor, o quê? Tentando nos tragar. Como um leão ali, rugindo, meus irmãos. Mas sabe qual é a boa notícia? É que em Cristo nós temos a vitória sobre os nossos inimigos, meus irmãos. Sobre os nossos inimigos. Lembram do que o Senhor Jesus diz lá em Romanos, capítulo 8? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós, meus irmãos? E Satanás hoje não pode mais nada contra nós, contra a igreja do Senhor. Ele é um acusador, sem dúvida. Ele está lá para nos agoniar, para nos aperrear. Mas é interessante que do pecado nós temos que fugir. Fuja do pecado, como José fugiu. Mas do diabo não fuja dele. O que a Bíblia diz que nós temos que fazer em relação ao diabo? Resistir ao diabo e ele é que vai fugir de nós. Agora, como é que nós resistimos ao diabo? Pelas Escrituras Sagradas, pelos meios de graça, irmãos. Estes irmãos aqui, na igreja de Colosso, eles estavam sendo tentados, e Paulo está dizendo a eles: vocês não precisam temer as hostes do mal. Vocês não precisam. Por que vocês não precisam mais temer as hostes do mal? Porque a batalha já foi ganha lá na cruz do Calvário. E o próprio Deus desarmou esses principados e potestades. Vocês lembram que está escrito em Colossenses 1,13? Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Você não está mais no reino das trevas. Você não está mais. Hoje você está no reino do Filho, do seu amor que é Jesus. Mas a gente esquece disso. Você hoje não é mais filho da ira, você não é mais filho da desobediência, você não é mais filho das trevas, você não é mais filho do diabo, você é filho de quem?
de Deus em Cristo Jesus. Bote isso na sua cabeça. A obra de Cristo, olha bem, a obra de Cristo nos traz este benefício, nos proporciona esta bênção. Meus irmãos, interessante é que esses principados e potestades foram criados pelo nosso Deus. Ele é o criador de absolutamente tudo. Deus criou os céus e a terra e também criou os principados e potestades. Agora a gente esquece de algo muito importante. Eu sempre gosto de dizer que o universo, o cosmos, ele não é dividido de forma vertical. Ele é dividido de forma horizontal. E quando eu ilustro desta forma, algumas pessoas acabam vivendo como se Deus estivesse aqui e todos os principados e potestades estivessem do outro lado, medindo ali forças iguais. Nós não somos maniqueístas. O que nós acreditamos é que Deus está acima de tudo e todas as outras coisas estão debaixo dos seus pés. Ele é poderoso, Ele é soberano. A Bíblia nos diz que Ele desarmou completamente os principados e potestades. Cristo triunfou sobre eles no deserto, lá na tentação. Mateus capítulo 4. Lá em Mateus capítulo 12, Ele amarrou o homem valente, expulsando demônios vez por vez, para prová-lo. Lucas escreve que ele viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, ele vence o diabo. E olha que coisa interessante, o diabo não tem nenhum direito legal para acusar os cristãos. O diabo não tem nenhum direito legal para acusar os cristãos, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus é que conquistou o nosso direito de sermos filhos de Deus. Bom, Paulo vai nos ensinar tantas coisas aqui, mas por meio desses grandes atos redentores, Deus expôs publicamente esses poderes à desgraça, levando os cativos em vitória, acorrentados, por assim dizer, à sua carruagem triunfal. No Filho do seu amor e por meio dele, esse Cristo triunfou. Deus obteve a vitória sobre Satanás e sobre todas as suas hostes. E essa vitória é a minha vitória, é a sua vitória. Esta alegria é a minha alegria, é a sua alegria. E tudo o que nós necessitamos está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que Lutero descobriu. Talvez você esteja aqui hoje se perguntando, será que o meu escrito de dívida foi de fato quitado, foi cancelado? Você está tentando ser bom, obedecendo aos mandamentos e tentando amar a Deus com todo o seu coração e seu próximo como a si mesmo? E eu lhe digo que você de fato tem que fazer isto, amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu ser, e também tentar amar o seu próximo como a você mesmo. Mas nada disso tem significado, nada disso tem importância se você não colocar a sua fé no Redentor Jesus Cristo para a sua salvação. Talvez você diga, mas pastor, eu sou cristão, eu já entreguei a minha vida a Cristo Jesus. Mas se de alguma forma você se sente culpado por alguma coisa, eu quero dizer o seguinte, que o seu escrito de dívida já foi cancelado ali na cruz do Calvário. Amém?
O apóstolo Paulo, ele nos chama a estarmos confessando o nosso desespero diante do Senhor. O apóstolo Paulo nos chama para que possamos estar olhando para o desespero de Cristo Jesus ali no pré-Gólgota. Vocês lembram? Pai, se possível, passe de mim este sacrifício, este cálice. Mas é interessante, meus amados irmãos, é que quando Jesus vai àquela cruz e morre e ressuscita no domingo, dia do Senhor, é para que eu e você pudéssemos ter uma vida digna, verdadeiramente uma vida digna, porque só há dignidade verdadeira em Cristo Jesus. Adão tinha verdadeira dignidade antes da queda. Eu sei que nós falamos de dignidade no sentido da humanidade, né? De sermos seres humanos. De fato, pela graça comum de Deus, todos nós temos que realmente ter dignidade, mas eu estou falando de algo que nos projeta para a eternidade. Por isso que eu digo que a verdadeira vida está em Cristo. As pessoas comem, bebem, casam, se dão em casamento, vivem, respiram, não é isso? E morrem. Mas a verdadeira vida mesmo está em Cristo Jesus, que nos coloca na eternidade. E a verdadeira dignidade está em Cristo Jesus. Por quê? Porque a nossa identidade não mais é uma identidade de outrora, mas a nossa identidade está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar, e que possamos estar trazendo à memória que nós precisamos de Cristo Jesus, somente de Cristo, solos Cristo, que nós recebemos a obra de Cristo nas nossas vidas, nos perdoando, cancelando o nosso escrito de dívida, como também nos trazendo vitórias sobre os nossos inimigos, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, vamos ficar de pé. Santo Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome, te agradecemos pelas nossas vidas e obrigado, Senhor, porque Cristo é verdadeiramente Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Neste exato momento Ele está com o nosso Deus Pai, assentado à sua direita. Obrigado pela ressurreição, ó Deus bendito. Obrigado pelo perdão dos pecados, pelo escrito de dívida que foi cancelado. Nós não devemos mais nada. E até mesmo a nossa vitória sobre os principados e potestades. Pelas forças do mal, que não têm mais acesso no que diz respeito à nossa condenação. Ó Deus bendito. Nós vivemos neste mundo mau, neste mundo caído. São tantas perseguições, Senhor, tantas tribulações, tantas adversidades. Mas ajuda-nos, ó Deus, a estarmos lembrando destas verdades da Tua santa palavra. Ó Deus bendito. Eu sei que um dia o Senhor voltará para buscar a Tua igreja, mas enquanto isso não acontece, nós vivemos sim uma guerra espiritual. Ó Deus bendito. Esta guerra que está sendo travada constantemente. Então, que possamos estar orando mais, que possamos estar lendo mais a Tua palavra, que possamos, ó Deus, estar fazendo uso destes meios de graça, para então resistir a este mundo tão mau. Ó Deus bendito. Abençoe a todos que aqui estão. O Senhor conhece cada um, o Senhor conhece as mazelas de cada um, as fragilidades de cada um. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos melhores cristãos.
Ó Deus bendito, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor, Cristo Jesus, é o nosso Redentor e basta para nós isto. Ó Deus amado, que o nosso coração tão pecaminoso esteja a cada dia sendo purificado, santificado na palavra do Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor reina em todo o universo. Em nome de Jesus. Amém.